Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Estúdio Comunicafé. Hoje, no especial de Dia dos Namorados, nós vamos falar sobre um tema profundo e muito necessário, quando o casal perde a conexão. A rotina, as preocupações do dia a dia, as responsabilidades, muitas vezes, sem perceber, vamos nos afastando de quem amamos e de nós mesmos. Como voltar a ter essa identidade, a ter essa conexão verdadeira dentro do relacionamento? Para essa conversa, nós temos hoje aqui duas convidadas incríveis. Jaqueline Lima, psicóloga, e a terapeuta sexual Mércia Rolim. Então já pegue o seu café, respire fundo e vem com a gente nessa troca cheia de afeto e autoconhecimento. Jaqueline Lima, Mércia Rolim, sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui hoje falando desse tema tão importante, né? Obrigada, Camila. Verdade, é uma oportunidade a gente estar aqui, Camila. Mércia Rolim, que é a minha grande amiga, inspiradora de podcast, né? E hoje ela, querendo ou não, é parte desse processo que nós vamos conversar, fazer um bate-papo, né? Sim. Que é uma realidade de muitas mulheres, né? E estamos aqui, realmente, construindo esse momento para transmitir o melhor desse processo de comunicação e diálogo com todos. Sim. Jaqueline, então já vou começar logo com você. O que significa, na prática, perder a conexão com o seu parceiro e quais são os sintomas mais comuns? Olha, primeiramente, quando o casal ele não está muito conectado, a rotina toma conta, né? E aí esse momento automatizado faz com que a intimidade fique comprometida. Isso ocorre muito atualmente, assim, na minha percepção, né? O casamento ele começa a estagnar quando os filhos chegam, porque o casal começa a deixar de lado aquele primeiro momento, que foi da paixão, da conquista, da conexão, da fantasia, né? Onde nós não devemos perder o principal, a admiração. Tá? Mas o que está acima para não se perder essa conexão? Esse autocuidado. Você tem que ter esse olhar para você, essa autogerência, para que o outro também exerça esse autocuidado, para que o casal se encontre. Uhum. Caso não haja essa construção de cada um, não tem como um puxar o carro do outro. Não é, Mércia? O que você acha? A Mércia também é psicóloga, né? Sou psicóloga. Então você já sabe um pouco mais a fundo também dessa questão, não só sexual, mas também dessa parte mais afetiva que acaba muitas vezes separando muitos casais, né? E isso é tão gradativo, né? Às vezes imperceptível. Você vai se desconectando ali mesmo. Como que o excesso da rotina, Mércia, e a responsabilidade, ela impacta realmente essa identidade, né, individual e também na relação do casal? Excelente pergunta, Camila, porque assim, quando a gente fala intimidade, tem uma observação bem importante aí que eu gosto de falar. O que é individualidade e o que é intimidade, né? As pessoas confundem muito. Eu sou muito íntimo, né? E o que é isso? O que é intimidade, né? Sim. Então, assim, uma primeira vez que eu estou indo encontrar alguém e ali rola um sexo, isso é intimidade? Não necessariamente, Né? né? Então, assim, o que os casais percebem hoje, assim, esse excesso de questões que eles provocam para o dia a dia, e eles cobram do outro aquilo que eles também não fazem. Tá? Eles cobram do outro. E eu sempre falo, isso é uma coisa que você vai sempre me ouvir falar. Além dos filhos que a gente gera, nós temos o filho mais velho, que é o casamento. Esse você não vai ver saindo pela porta da frente. E se ele sair, vocês também têm caminhos diferentes. Tá? Então não adianta a gente cuidar dos filhos se a gente não cuida do filho principal, que é o filho mais velho. E esses afazeres, esse contexto de muitas tarefas, o filho mais velho fica para depois. Uhum. E aí vem uma sobrecarga de preocupações e acusações do outro. Então, você só tem tempo quando eu não posso. Você só
né? E esquecem. Isso muitos casais sem filhos já passam por isso. Então, recebo muito no consultório, na terapia de casal e na terapia sexual, essa demanda como queixa. Aí você vai aprofundar, não tem intimidade. E na minha versão, como eu sou psicóloga familiar, né, onde que essa intimidade fica comprometida? Quando uma parte cuida da casa, da família, do trabalho. Sim. E aí, muitas vezes é a figura da mãe, é a figura dessa mulher que está esquecida, né, desligada. E muitas vezes esse pai ele fica só no andar de provedor. E esse pai, esse marido, né, o filho mais velho, como ela falou, chega e fala, e quando você vai me dar atenção? Isso foi uma pergunta que eu tive ontem de um caso que uma mãe trouxe, olha, quando você me ajudar? Porque se você me ajudar nessa rotina com os filhos, Sim. automaticamente nós teremos o nosso tempo para o ser casal, né? Se uma mulher está sozinha dentro do contexto de família, ela não tem tempo nem para ela, quanto menos para o casal, que esgota o sexo. Isso é uma coisa muito interessante que eu e a Messi nós debatemos, né? Porque para o homem é muito ato sexual. Aquilo que eu vejo, eu tenho desejo. Para a mulher, ela precisa de preliminares. É uma construção, não é uma construção dentro de um quarto. É uma construção de dia a dia. Então, quantas mulheres se queixam para mim, principalmente para ela, que ela tem muita essa demanda também, nossa, o dia foi horrível hoje, me exigiu, falou um monte de coisa para mim, mas quer transar comigo hoje à noite. É exatamente isso, né? O homem ele é mais visual. A mulher ela vai mais do ouvir. Do ouvir e do sentir. Depende do que ela vai ouvir durante o dia todo, né? Isso aí. Mas eu vou fazer uma observação nessa questão do visual, porque às vezes o homem, ele também está nessa parte do sentir, tá? Só que ele não explora. Vamos fazer um adendo? E o homem que é cego? Como é que ele tem estímulos? Sim, é verdade. Usa sensorial. É sensorial, entendeu? Então, veja bem, ele tem outros sentidos que são mais aguçados, porque ele não tem aquele, né, da visão. Então, por exemplo, uma coisa que eu falo muito, um filme, uma série, algo que te traga uma cena pornográfica. É ouvir. Entende? E o que te traz algo sensual. Sente. Sim. Entende? Então, quando é uma coisa erótica, entra de novo. O pornográfico não, é automático. Sim, é né? verdade. Então, o pornográfico, ele não conta a história. Ele tem um começo, meio e fim rápido, porque ele tem um objetivo a ser alcançado. Você vai chegar ali, vai ter o orgasmo, usou, pronto, acabou. Não faz aquele platô como a gente tem, né, na terapia. E o sensual, o erótico, não, você vai sentindo. Isso é preliminar. A preliminar, ela é erótica. Entende? Então é isso que os casais vão perdendo. É verdade. Essa essência na identidade do casal. É verdade. E existe um momento ideal para perceber e falar sobre esse distanciamento ou quanto antes melhor? No namoro. No namoro. Não deixar chegar até o casamento, né?